Olá, bom dia. Está começando mais um Alterosa Rural e neste mês de maio, com as férias do Washington, eu vou te fazer companhia aqui no Alterosa Rural. E veja só o que nós preparamos no programa de hoje. Vamos falar da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa em Minas Gerais. Tem o Fala Companheiro com o professor Alexandre Silvio falando sobre os eucaliptos. O eucalipto ele é plantado num sistema chamado morro abaixo. Né? Ou seja, as linhas elas são alinhadas sempre na direção da descida do morro. Isso justifica por conta da questão da mecanização. E o café da região da Mata de Minas, que ganhou o mercado europeu. E é claro, a previsão do tempo para a próxima semana aqui na região. Isso e muito mais agora no Alterosa Rural. E vamos começar o Alterosa Rural de hoje com um alerta para todos os produtores rurais. Começou a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa em Minas Gerais. Os produtores têm até o dia 31 de maio para vacinar bovinos e bubalinos independentes da idade. O Instituto Mineiro de Agropecuária é o órgão responsável pela gestão da campanha de vacinação em Minas Gerais e estima que deverão ser vacinados cerca de 23 milhões de animais. A vacinação do rebanho permanece obrigatória e é a principal forma de se prevenir contra a doença. O produtor que não vacinar os animais estará sujeito a uma multa de 25 unidades fiscais do estado de Minas Gerais por animal, o equivalente a quase R$ 81,25 por cabeça. O mês de maio também traz uma boa notícia para os pecuaristas de todo o país. É que a Organização Mundial de Saúde Animal irá certificar como área livre de aftosa com vacinação os estados do Amapá, Amazonas e Roraima e parte restante do Pará, últimas regiões que ainda não foram certificadas no país. Com isso, todo o território brasileiro terá o status livre de área livre contra a vacinação da aftosa, o que impulsionará as exportações brasileiras de carne bovina e animais vivos e produtos de bovinicultura em geral. Boa notícia aí para todos os produtores de gado do país e principalmente de Minas Gerais. Mas até lá não vamos esquecer então, até o dia final desse mês, até o dia 31 de maio, de fazer a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. E agora nós vamos falar com o professor Alexandre Silvio no quadro Fala Companheiro. E hoje o assunto dos próximos programas também ele vai tratar desse assunto, é sobre o eucalipto. Confira na reportagem. Olá companheiros, bom dia, bem-vindos a mais um programa Alterosa Rural. Prazer estar aqui com vocês novamente, falando das coisas do campo, da agropecuária, né, do meio ambiente. E hoje nós estamos aqui, vamos falar da silvicultura, ou a atividade que trabalha a produção de árvores, né, de madeira e seus derivados. Então nós estamos aqui hoje num plantio de eucalipto, né, um plantio comercial de eucalipto. Então nós podemos perceber, né, que o processo de plantio aqui, o espaçamento ele é bem definido, todo o processo é bastante definido, mas tem uma questão aqui muito interessante. Observem esse corredor, nós estamos aqui na base de um morro, né, e temos aqui o plantio do eucalipto. Observem que o alinhamento do plantio do eucalipto, devido à questão das máquinas ou da mecanização, tanto de plantio quanto de corte, existe uma especificação. O eucalipto ele é plantado num sistema chamado morro abaixo. Tá? Ou seja, as linhas elas são alinhadas sempre na direção da descida do morro. Isso justifica por conta da questão da mecanização. Mas ambientalmente nós temos um problema grave em relação a isso. No período chuvoso, né, durante as chuvas, se o solo estiver compactado ou mais adensado, a tendência dessa água é escorrer e pegar o caminho natural de descida, que é pela própria ação da gravidade. E a água ela vai pegar exatamente o caminho desse corredor. E o processo erosivo das chuvas ele acontece de duas formas. O primeiro é o impacto da gota da chuva no solo e o segundo é o escorrimento dessa água na superfície do solo. E o escorrimento ele arrasta partículas, a água vai tomando velocidade, vai descendo e vai arrastando as partículas, causando o processo erosivo. Então,
todo plantio de eucalipto, principalmente o plantio comercial, ele tem esse agravante. O agravante de se realizar esse plantio, né, toda essa tendência de plantio morro abaixo. Bom, todo esse processo que nós falamos, do erosivo, do arraste de partículas, isso é um processo não perceptível, é um processo que acontece de forma lenta e principalmente na forma de erosão laminar, ok? Então a parte fértil do solo, que fica aqui nesse setor de plantio de eucalipto, ele vai sendo arrastado, sendo levado para as partes mais baixas, para dentro dos rios, para dentro dos lagos, lentamente. E aí não se percebe, tá? E aí vamos lembrar também do seguinte, eucalipto é uma cultura de cortes e de rebrota. Então o eucalipto ele permanece no campo durante bastante tempo, 20, 25 anos, ok? Então, quando se retira o eucalipto para entrar com uma outra cultura, após todo esse período, é que se percebe o estrago erosivo que a cultura ela causa, né, durante o processo de desenvolvimento. Então, por esse aspecto, olhando por esse lado, é extremamente importante os processos de manejo de conservação de solo dentro de uma cultura de eucalipto, principalmente plantio comercial. Então, por exemplo, poderíamos instalar aqui nessa região, né, nessa área mais declivosa que nós temos aqui, instalar a cordões de contorno, terraços, fazer o terraceamento para exatamente favorecer a infiltração da água e evitar o escorrimento superficial dessa água. E é esse escorrimento que vai causar o processo erosivo. E com o terraço e com o cordão de contorno, isso não irá acontecer, tá? O processo será contido em mais de 98% e preservando o solo, principalmente o solo do produtor rural, né? Que o produtor ele trabalha muito em parceria com as empresas e aí ele, ao receber a sua terra de volta após os processos, ele tende a receber uma terra muito mais degradada. E ele mantendo os processos de conservação de solo, né? Ou fazendo a prática de conservação de solo, ele vai ver que com a retirada do eucalipto, ele vai ter um solo ainda com uma alta fertilidade, podendo ser utilizada para a atividade de outras culturas. E quando nós falamos da região Mucuri, Jequitinhonha, né, parte do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e também parte da Zona da Mata, nós temos solos com bastante declividade e isso potencializa todo esse processo erosivo, tornando mais importante ainda a introdução de sistema de conservação de solo, manejo de conservação de solo, mesmo sendo o plantio da cultura do eucalipto, ok? Então, colegas, um abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa. Até lá! Obrigado, professor Alexandre Silva. E na semana que vem ele volta aqui no Alterosa Rural continuar a falar sobre os eucaliptos. E nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre a caça aos morcegos que estão transmitindo a raiva em cidades da Zona da Mata. Um alerta para todo o estado de Minas Gerais. Fica aí, a gente volta já já.